Na terça-feira à noite, eu estava na pia, secando o último prato do jantar, quando Nina passou por mim em direção à geladeira. O cheiro de pão de alho ainda estava no ar. Lá em cima, Finn cantarolava alguma coisa de videogame, com as pernas balançando na beirada da cama. Eu encostei a mão no ombro dela do jeito que já tinha feito milhares de vezes ao longo de 13 anos de casamento, sem apertar, sem puxar. Só toquei. Nina, minha mulher havia 13 anos, parou e baixou os olhos para minha mão como se aquilo não me pertencesse mais. Ela sempre foi precisa com as palavras. Naquela noite foi até demais. Não me toca. 3 palavras, sem grito, sem raiva, sem tremor. Frias, medidas, com aquele jeito de frase ensaiada em silêncio por muito tempo. Tá bom. Minha mão caiu na mesma hora. Não senti o peito apertar, senti esvaziar, como se alguém tivesse aberto um registro dentro de mim e deixado tudo ir embora de uma vez. Fui até o armário do corredor, peguei a coxa velha, levei para o sofá da sala e me deitei. Fiquei encarando o teto por quase uma hora. Ouvi os passos dela no andar de cima, a torneira do banheiro. Depois, nada. E eu não estava tentando ensinar lição nenhuma. Não estava punindo ninguém. Ela disse para eu não tocar. Meu corpo obedeceu antes de a cabeça entender. Meu nome é Owen. Tenho 41 anos. Sou engenheiro civil num escritório do governo do condado. Estradas, drenagem, controle de erosão. Nada que faça alguém virar o pescoço numa festa. Mas eu sou bom no que faço e sempre pagou as contas em dia. Meu filho, Finn, tinha acabado de fazer 9 anos e achava a erosão a coisa mais incrível do planeta. Nesse ponto, eu concordava com ele. Conheci Nina numa reunião de planejamento urbano no centro, uns 14 anos antes. Ela coordenava projetos comunitários para uma organização sem fins lucrativos. Era dessas mulheres que lembram o nome de todo mundo depois de uma única apresentação e fazem você se sentir a pessoa mais interessante da sala. Eu falava de licença de drenagem como se aquilo fosse assunto de cinema, e ela me ouvia como se fosse. Eu achei, desde o começo, que ela estava muito acima do meu alcance. Ela, ao que parecia, não concordava. A gente se casou naquele outono. Finn nasceu 3 anos depois. E durante muito tempo a vida foi exatamente aquilo que nós dois tínhamos querido construir. Sábado no parque, Finn nos meus ombros, pedindo para eu correr mais. Mais rápido, pai. Mais rápido. Se eu correr mais do que isso, eu viro obra pública. Então vira. Domingo à noite, Nina colocava uma playlist qualquer na cozinha e fingia que sabia dançar. Eu fingia junto. Você tá totalmente fora do ritmo. Eu? Você está inventando passos. Isso se chama talento. Isso se chama perigo doméstico. Nos fins de semana quentes, a gente ia até Clover Lake, sentava perto da água e via o Finn jogar pedra até o braço cansar. Foram anos bons, anos sólidos. Daqueles que a gente só entende direito quando já ficaram para trás. A mudança começou uns 6 meses antes daquela terça-feira. Não foi tombo. Foi desgaste, igual erosão. Devagar o bastante para você chamar de fase. Devagar o bastante para mentir para si mesmo. O jantar foi ficando mais quieto. Não pesado, só vazio. Nina passou a viver com o celular na mão. Rolava a tela, sorria de vez em quando, mas o sorriso morria antes de chegar nos olhos. Seu dia foi puxado? Normal. Quer ver um filme mais tarde? Tô cansada. Fim de semana chegando. Quer fazer alguma coisa? Talvez. Talvez. Normal. Tô cansada. Cada resposta era pequena. Ainda assim, fechava alguma coisa. E eu continuei fazendo o que sempre fiz quando não queria enxergar o problema. Fui diminuindo o problema dentro da minha própria cabeça. Numa manhã de sábado, eu vinha pelo corredor com uma caneca de café quando ouvi Nina no telefone. Do outro lado estava Donna, amiga dela desde a faculdade. Divorciada 2 vezes. O tipo de mulher que fala de homem do mesmo jeito que muita gente fala de eletrodoméstico que parou de funcionar no meio do ciclo. E aí? Ainda vivendo essa maravilha conjugal? Não começa. Eu só perguntei. E eu sei, eu sei. Ela riu. Foi isso que me fez parar no corredor. Às vezes parece que eu moro com um móvel que ainda espera agradecimento. Então por que você continua aí? Porque não é tão simples. Pra mim parece bem simples. E eu fiquei parado ali até o café esfriar na minha mão. Naquela noite quase falei. Eu tinha a frase pronta. Tinha mesmo. Mas olhei para a mesa do jantar, vi Nina do outro lado, meio sorrindo para a tela do celular, já longe antes mesmo de eu abrir a boca, e deixei passar. Eu disse a mim mesmo que talvez tivesse escutado errado. Depois disse que talvez ela só estivesse irritada. Depois disse que talvez fosse só uma fase. Eu era muito bom em talvez. Então tentei, do meu jeito, quieto, prático. O jeito que sempre funcionou melhor para mim. Consertei a torneira da cozinha da qual ela reclamava fazia 2 meses. Pronto. Agora não pinga mais. Ainda bem. Reservei mesa num restaurante italiano no centro que ela tinha mencionado uma vez, de passagem. Consegui para sexta. Tá.
Na sexta, ela cancelou com dor de cabeça. Não vai dar hoje. Minha cabeça tá explodindo. Tudo bem, eu remarco. Remarquei. Quando a gente finalmente foi, ela passou boa parte do jantar no celular. Tá tudo bem no trabalho? Tá. Aconteceu alguma coisa? Não. A comida tá boa? Uhum. E eu fiquei lá mastigando massa cara e inventando desculpas pra mulher que mal tirava os olhos da tela. Aí veio a terça-feira, em março. A mesma em que ela olhou para minha mão no ombro dela e disse não me toca, como quem fecha uma porta por dentro. Na manhã seguinte, eu acordei antes de todo mundo. Fiz café. Preparei o almoço do fim. Sanduíche de peru, fatias de maçã, o bilhetinho de sempre. Eu fazia aquilo desde o primeiro ano da escola dele. Virou ritual antes que eu percebesse. Saí para o trabalho sem dizer bom dia para a Nina. Não foi cálculo, foi ausência. À noite, na mesa do jantar, eu falei com Finn sobre o projeto de ciências. Finn, meu filho de 9 anos, tinha uma fé quase religiosa em qualquer assunto que envolvesse rio, terra e pedra. Quando começava a falar de erosão, parecia que o mundo inteiro fazia sentido para ele. Pai, sabe o melhor? O quê? O rio nem parece tão forte assim quando você olha. E mesmo assim ele muda tudo. Isso. Ele vai passando, passando, passando. E quando vê, abriu um cânion inteiro. Exatamente. Eu falei isso pra professora. E ela ficou impressionada. Ficou? Acho que ela não sabia que erosão podia ser tão legal. Muita gente não sabe. Do outro lado da mesa, Nina me observava. Você tá calado hoje. Dia longo. Só isso. Só isso. Ela voltou para o celular. Na quinta-feira, eu passei a carregar um caderno pequeno no bolso da jaqueta. Não porque eu tivesse um plano pronto, porque lembrei de uma conversa antiga com Wade Foxworth 2 anos antes, num dinner qualquer, café ruim e mesa grudando. Wade era meu amigo. Um desses homens que falam pouco, mas quando falam já fizeram as contas antes. Owen, se um dia as coisas desandarem, escreve tudo. Tudo o quê? Data, hora. Palavra exata. Eu vou lembrar. Não vai. Você tá exagerando. Não, você acha que tá vivendo uma conversa. Se isso virar problema, vira documento. E daí? E daí que tribunal não quer saber do que você sentiu. Quer saber do que consegue provar. Na hora do almoço, eu abri o caderno e escrevi. Terça, 4 de março. Cozinha. 7h45 da noite. Nina disse não me toca. Sem discussão antes. Sem provocação. Quarta, 5 de março. Nenhuma conversa iniciada por Nina. Nenhuma pergunta sobre o sofá. Segunda noite no sofá. Ficou clínico. E o clínico, naquele momento, me ajudou. Na sexta noite, Finn foi dormir na casa de um amigo. Eu estava no sofá lendo quando Nina apareceu na porta da cozinha. Você não vem pra cama? Vou ficar aqui. Até quando? Não sei. Você tá falando sério? Tô. Ela ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse tentando descobrir por que aquilo não estava voltando ao normal sozinho. Tá bom. Ela subiu. Eu anotei aquilo também. No sábado de manhã, ela fez panquecas de mirtilo. As minhas preferidas. Eu não vi aquelas panquecas havia tempo demais para ser acaso. Ela colocou o prato na minha frente com um cuidado quase estudado. Fiz pra você. Obrigado. Só isso? Tá bom. Eu comi. Lavei o prato, peguei o cortador e fui aparar a grama. Não era vingança. Não era joguinho. Ela pediu distância e eu entreguei cada centímetro. Só que, para Nina, aquilo devia ser provisório. Uma frase dita para me colocar no lugar. Um empurrão curto. Ela provavelmente esperava que eu voltasse com flores, pedido de desculpa e mais esforço. A versão antiga de mim teria começado a se desculpar antes de ela terminar a frase. Essa versão cortou a grama. No domingo à noite, uma semana fechada, eu estava no sofá com o caderno do lado e um copo d'água na mão quando ela entrou na sala. Por que você ainda tá dormindo aqui? Porque você mandou eu não tocar em você. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Não sei não. Owen, Eu entendi com clareza e decidi respeitar. você tá exagerando. Talvez, mas estou respeitando. Ela começou uma frase, parou no meio e me encarou como se tivesse chegado tarde na própria discussão. Eu não quis. A boca dela fechou antes do resto da frase nascer. Pela primeira vez em 13 anos de casamento, Nina Yates não tinha resposta pronta. Ela virou e subiu sem fazer barulho. E eu anotei. Domingo, 10 de março, 10h15 da noite. Nina perguntou sobre eu dormir no sofá. Repeti a frase dita em 4 de março. Nina não contestou. Sem resolução. Na segunda de manhã, liguei para Wade do estacionamento do trabalho. Quão ruim tá. Ainda não sei. Isso não soa bem. Não quero achar. Quero saber onde eu tô pisando. Então anota esse nome. Frank Hamill. Advogado? Direito de família. Centro. Ele é bom. Ele não bota a própria cara em outdoor? Se é isso que você tá perguntando. Não é isso que eu tô perguntando. Então escuta. Quando você precisa que tudo fique documentado do jeito certo, é esse cara. Me manda o contato. Já tô mandando. Liguei naquela mesma tarde.
Frank podia me receber na quinta-feira. Na terça à noite, Nina tentou outra abordagem. Chegou em casa com comida daquele restaurante tailandês da Hanson Street que a gente adorava. Tirou tudo das sacolas, acendeu velas, pôs os pratos bons na mesa, montou a cena inteira como quem acredita que ainda basta apertar o botão certo para a máquina voltar a funcionar. O jantar tá pronto. E eu fiquei parado na entrada da sala de jantar, olhando para o Curi soltando vapor, para as velas, para os pratos que ela não tocava havia anos, e entendi uma coisa com uma calma que me assustou. Nina ainda achava que estava no controle, ainda achava que isso ia terminar quando ela resolvesse. O que ela não sabia era que eu já estava semanas à frente dela. No jantar, eu comi tudo, disse que estava bom e ajudei a guardar o resto. Nina me observou o tempo todo sem parecer que estava observando. Na pia, quando passei por ela com os pratos, a mão dela encostou no meu braço. Primeiro de leve. Depois ficou ali, como se estivesse esperando alguma coisa do meu corpo. Owen. Eu não me afastei. Também não olhei. Continuei andando, como se a mão dela fosse vento batendo numa camisa no varal. A gente tá bem? Eu não sei, Nina. A gente tá? Ela não respondeu. Tirou a mão de mim e ficou parada com um prato seco entre os dedos, olhando para a pia como se a resposta pudesse aparecer ali. Mais tarde, no sofá, eu anotei aquilo. Na quinta-feira, 14 de março, fui ao escritório de Frank Hamill. Painel de madeira, nas paredes, café velho no pote, desde cedo. Uma sala que parecia ter parado em algum ponto dos anos 80 e decidido ficar ali para sempre. Frank, o advogado de família que Wade tinha me indicado, devia estar perto dos 60. Óculos finos, voz baixa, a calma de quem já viu muita gente chegar arrasada e aprendeu a não assustar ninguém logo na entrada. Você é o Owen? Sou. Senta. Eu entreguei o caderno. Ele abriu, leu em silêncio e não falou nada por um bom tempo. Você é engenheiro, não é? Sou. Dá para ver. Pela letra? Pelo jeito que você organiza o caos. Ele fechou o caderno e apoiou a mão em cima, sem pressa. Kansas é estado de divórcio sem culpa. Então isso não importa. Importa. Em quê? Garda. Divisão de bens. Conduta. Narrativa. Narrativa. Sempre tem uma. Eu só fiz o que ela pediu. E é exatamente por isso que você tem que continuar registrando. Se ela disser pros outros que fui eu quem me afastei? Frank tirou os óculos, limpou as lentes devagar e me encarou. É por isso que você escreve. Então o senhor acha que ela pode fazer isso? Eu acho que gente em fim de casamento costuma contar a versão que mais protege o próprio rosto. E eu faço o quê? Não discute mais, não reage por impulso, não para de ser pai e continua documentando. Isso basta? Às vezes, o que basta é ser único com memória por escrito. E eu saí de lá com um contrato assinado e um peso no estômago. Não era pelo dinheiro. Era porque, dali em diante, eu já não conseguia mais chamar aquilo de fase. Eu tinha um advogado. Eu tinha registro. Eu tinha datas. Meu casamento estava virando arquivo. A semana seguinte foi a mais estranha até então. Eu ia ao trabalho, revisava projeto de drenagem, respondia e-mail, almoçava na mesa, voltava para casa, falava com o Finn sobre escola, deitava no sofá e repetia tudo no dia seguinte. Eu não estava esperando nada, só estava vivendo dentro da distância que ela tinha aberto. Numa noite, eu estava na cozinha escrevendo no caderno quando Nina passou por trás de mim e parou. O que é isso? Um diário. Desde quando você escreve diário? Desde que achei uma boa ideia. E você escreve o quê? O que eu não quero esquecer. Ela ficou me olhando por um segundo a mais, como se tentasse decidir se devia insistir. Não insistiu. Eu anotei isso também, mas não na frente dela. No sábado, Wade me ligou. Eu ainda estava dentro da caminhonete, na garagem de casa, motor desligado. Você tá sozinho? Tô. Então escuta. Fala. A Megan encontrou a Donna num evento na Kansas Avenue. Tá. E a Donna andou falando. Sobre o quê? Sobre você. Claro. Que a Nina tentou se aproximar e você ficou frio. Que foi pro sofá por conta própria. Que ela tentou consertar e você ficou fechando tudo. Ela mandou eu não tocar nela. Eu sei. E agora eu virei o homem que se afastou. Foi isso que a Megan ouviu. Eu fiquei com as mãos no volante, olhando para o vidro da garagem. Não me mexi por um tempo. A raiva veio gelada. Não veio como explosão. Veio como gelo fechando um cano por dentro. Entrei, abri o caderno e escrevi que, segundo Wade, por meio da Megan, Donna vinha dizendo a conhecidos em comum que eu tinha iniciado o afastamento físico e emocional, incompatível com os fatos registrados no dia 4 de março. Nas 2 semanas seguintes, a Nina começou a alternar calor e gelo com uma precisão que eu não tinha notado antes. Ou talvez tivesse notado e não quisesse dar nome. Na segunda-feira, tinha café me esperando na bancada, com um bilhete dobrado do lado. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Havia um coração desenhado em caneta azul no canto do papel. Eu deixei o bilhete ali e fui trabalhar. Na terça, ela mandou mensagem perto do almoço. Pensei em você. Espero que seu dia esteja bem.
Uma palavra. Seca. Do mesmo tamanho das respostas que eu tinha recebido dela durante meses. Na quarta, no concerto da escola do fim, Nina pegou minha mão no escuro. Os dedos dela fecharam nos meus. Eu deixei, mas não apertei de volta. Ele tocou muito bem. Tocou. Você viu ele procurando a gente? Vi. A mão dela apertou mais um pouco, como quem ainda esperava sentir alguma coisa voltar. Depois soltou. Na quinta-feira, passaram-se 22 horas sem uma palavra dela para mim. Nenhuma. Eu contei. Na sexta, ela falou com fim alto o suficiente para eu ouvir da sala. O papai está escolhendo dormir lá embaixo, querido. E eu também não sei porquê. Minha mandíbula travou. Eu anotei a frase e o horário exato. No sábado de manhã, ela explodiu. Você tá sendo ridículo. Com o quê? Dormindo num sofá como se tivesse 15 anos e alguém tivesse ferido seus sentimentos. Você mandou eu não tocar em você. Aquilo foi uma vez. Uma vez, bastou. Então isso é castigo. Não. É sim. Você tá me punindo. Eu tô fazendo exatamente o que você pediu. Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que foi? Você sabe. Não. Dessa vez, não sei. Para com essa frieza. Frisa, Isso, essa cara, esse jeito, esse teatro. se eu respeitar o que você disse, parece castigo. Talvez tenha alguma coisa errada aí. Ela bateu a porta do armário com força. Os copos tremeram na prateleira. Depois puxou uma gaveta e largou de volta no lugar. Ficou no meio da cozinha, braços cruzados, me olhando como se ainda desse para arrancar de mim a reação certa. E eu puxei o caderno da bancada, sentei à mesa e comecei a escrever na frente dela. Você tá anotando isso agora? Tô. Você só pode estar brincando. Não tô. Ou, hein? Isso é doentio. Palavra por palavra. Ela me encarou mais alguns segundos. Quando percebeu que eu não ia levantar a voz, saiu da cozinha. Naquela noite, perto das 11, ela desceu de novo. A sala estava escura. Nós dois sabíamos que eu estava acordado. Eu não consigo dormir. Sinto muito. Só sobe. Por favor. Não dá, Nina. Não dá ou você não quer? Os dois. Ela ficou ali parada por quase 1 minuto. Depois subiu. Mais tarde, eu ouvi ela chorando no quarto. Choro baixo, constante. Choro de verdade, talvez. Mas eu já não sabia em qual versão dela acreditar e foi isso que me manteve no sofá. No domingo de manhã, eu fiz café da manhã para o fim. Ovos, torradas, suco. Fiz um prato para Nina também e deixei na mesa. Obrigada. 15 minutos na mesma mesa, quase sem palavra nenhuma. E, ainda assim, foi a manhã menos ruim que a gente tinha tido em semanas. Eu vi um documentário ontem. Sobre o quê? Vulcões debaixo d'água. Isso existe? Claro que existe. E como era? Muito legal. Quando explode, ninguém vê direito. Mas a ilha aparece depois. Isso é bem impressionante. Eu sei. Nós dois ouvimos. Nós dois respondemos. Por alguns minutos, parecia que a casa lembrava como se comportar. À tarde, fomos com o Finn para Clover Lake. Ele foi correndo até a margem com os bolsos cheios de pedra. Aposta quantas vezes vai quicar? 3. 2. 4. A pedra quicou 3 vezes. Eu quase acertei. Quase não conta. Pra você também não. Nina ficou perto de mim o tempo todo. Não encostou, só ficou perto. Você costumava segurar minha mão aqui. E eu não respondi. Nós dois ficamos olhando o Finn procurar outra pedra boa. Naquela noite, eu estava entrando pela porta lateral com as compras quando ouvi a voz da Nina vindo da garagem. Baixa. Tensa. Parei sem fazer barulho. Ela estava no telefone com Donna. Ele não reage a nada, dona. Então para de tentar do mesmo jeito. Eu já tentei de tudo. Não, tentou pouco. Fiz o jantar. Acendi vela. Comprei a comida tailandesa. Nada. Chorou na frente dele. Chorei. E? Nada. E o caderno? Ele escreve o tempo todo naquela droga de caderno. Você viu o que tem lá? Não. Então devia ver, Ele leva pra todo lado. porque sabe que aquilo importa. E eu abaixei as sacolas devagar, voltei para o carro sem fazer barulho, depois entrei pela porta da frente batendo mais forte do que o normal, só para ela achar que eu tinha chegado naquele instante. Sentei no sofá e anotei cada frase que tinha ouvido. Com horário. Na segunda noite, Fina apareceu na sala com a tigela de cereal e sentou no chão perto do sofá, como já tinha virado hábito. Pai, Oi. você e a mamãe brigaram. Não exatamente. Então por que você tá dormindo aqui? Às vezes adulto precisa de espaço. Ela tava chorando no carro hoje. Aquilo me abriu uma fissura por dentro. Pequena, limpa. Suficiente. Quando? Quando ela foi me buscar. Ela viu que você percebeu? Acho que não. Entendi. Vocês vão ficar bem. Eu tô tentando fazer tudo do jeito certo. O sofá é ruim pras costas. Eu aguento. Eu posso te emprestar meu travesseiro de dinossauro. Seu travesseiro de dinossauro? É o mais macio que eu tenho. Eu puxei o Finn para perto
e fiquei abraçado nele por um tempo. Ele não reclamou, só ficou ali. Obrigado, amigo. Se você quiser, eu pego agora. Eu sei. Só de você oferecer já ajudou muito. Na quinta-feira seguinte, eu encontrei Wade num diner. Ele esperou a garçonete ir embora antes de falar. Eu não sabia se devia te contar isso. Agora conta. A Megan foi ao clube do livro da Donna na semana passada. Certo. E a Donna estava explicando tudo pra Nina. Explicando o quê? Como te empurrar pra fora do casamento sem parecer que foi ela. Eu não toquei no café. Fala direito, Wade. Tira você do quarto, faz você ficar no sofá tempo suficiente. Depois entra com processo dizendo abandono construtivo. Meu abandono. É. E com isso ela ganha o quê? Caça. Vantagem na guarda. A história é pronta. O barulho do diner ficou longe. Talher, copo, conversa, máquina de café. Tudo. Só ficou a pulsação na minha garganta e o café esfriando na minha frente. Então esse último mês... Talvez não tenha sido improviso nenhum. E foi ali que o mês inteiro mudou de forma na minha cabeça. As velas, a comida tailandesa, a mão no meu braço, o choro, o concerto, o jeito como ela falava alto para o fim me ouvir. De repente, nada parecia confuso, parecia ensaiado. Saí daquele diner e fiquei um tempo parado do lado de fora, com a chave na mão, sem entrar no carro. O vento estava frio e eu só conseguia pensar numa coisa. Naquela terça de 4 de março, Nina não tinha explodido. Tinha começado alguma coisa. O sofá não tinha sido acidente. A estranheza depois não tinha sido confusão. As velas, a comida tailandesa, a mão no meu braço, o choro vindo do quarto, tudo aquilo que eu vinha tentando ler como aproximação agora parecia outra coisa. Parecia sequência. Quando você descobre que alguém está seguindo um roteiro, a pior parte não é a raiva, é que tudo fica contaminado. O que foi real? O que foi teatro? Em que momento uma coisa virou a outra? O caderno no bolso da minha jaqueta deixou de parecer exagero. Virou a única coisa naquela casa que não estava tentando me convencer de nada. Do alpendre dos fundos, eu liguei para Frank. Hamel, Agora eu sei o que estava acontecendo. então me conta do começo. E eu contei. Wade, Megan, Donna, o clube do livro. A história sendo montada antes de papel nenhum existir. Wade topa assinar uma declaração. Eu pergunto hoje. Pergunta. E depois? Depois você continua escrevendo. Isso ajuda mesmo? Cada linha que ela não consegue negar vira base para você. E se a Megan assinar também? Melhor. Muito melhor. Liguei para Wade na mesma hora. O que o advogado disse? Ele quer declaração assinada. Eu faço hoje. E a Megan? Ela também. Sem problema. Owen, eu ouvi você por um mês dizendo que não sabia se estava imaginando coisa. Agora você sabe. Então a gente faz isso direito. Fiquei sentado no degrau da varanda por um bom tempo depois de desligar. Pela janela da cozinha, eu via Nina lavando a louça. De longe, ela parecia só uma mulher terminando o jantar. Normal, quase serena. Mas eu já tinha ouvido a voz dela na garagem dizendo para a dona que nada estava funcionando, que eu não reagia, que o caderno estava em todo lugar. E foi isso que eu finalmente entendi. Ela não estava desabafando, estava prestando conta. No dia seguinte, voltei ao escritório de Frank com as anotações da ligação na garagem. Ele leu uma vez. Depois leu de novo, mais devagar. Ela está construindo o seu afastamento para o caso dela. E eu estou construindo o quê? A fabricação desse afastamento. Isso fica em pé? O seu lado tem data, hora, sequência. O dela tem Dona Marsden. Na sexta-feira, 22 de março, eu entrei em casa e encontrei Nina sentada à mesa da cozinha. Sem vela. Sem comida de fora. Sem cenário. Só as duas mãos espalmadas na madeira, como se ela precisasse segurar alguma coisa. A gente pode conversar. Pode. Eu deixei as chaves no balcão, mas não me sentei. Eu sinto sua falta. A voz dela falhou no meio da frase. Não foi bonito. Não foi calculado. Foi aquele tipo de quebra que você ouve antes mesmo de entender por que está ouvindo. E, por um segundo, eu não vi Dona, estratégia, guarda, narrativa. Eu vi Nina, a mulher que chorou antes de a gente terminar os votos. A mulher que passou 3 horas com o Finn no colo quando ele teve febre bebê. A mulher que dormia com a mão no meu peito como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. Eu sinto a sua também. E eu senti. Foi isso que me atravessou. Eu senti de verdade. Ela levantou, veio até mim e encostou a testa no meu peito. O corpo dela tremia de leve. Eu quase passei os braços em volta dela. Quase. Então o celular dela vibrou em cima da mesa. Ela se afastou só o bastante para olhar a tela. Eu li a prévia antes que ela virasse o aparelho. Ele caiu nessa? Só isso. 3 palavras e o que ainda estava mole dentro de mim endureceu na hora. Eu preciso de ar. Owen, espera. Agora não. Saí pela porta dos fundos, sentei no degrau e puxei o caderno. Minha mão estava firme demais. Sexta,
22 de março, 8h40 da noite. Nina expressou vulnerabilidade emocional. Aproximação física iniciada por Nina. 8h43. Mensagem de Dona Marsden invisível na tela. Ele caiu nessa? Nina tentou ocultar o telefone. Interação aparenta coordenação. Fiquei lá fora até o frio entrar pelos dedos. Depois voltei, deitei no sofá e fiquei olhando para o teto até amanhecer. Na terça-feira, 1º de abril, exatamente 4 semanas depois daquela noite na cozinha, eu voltei do escritório de Frank com uma pasta parda debaixo do braço. Lá dentro estavam 28 dias de anotações, a declaração assinada do Wade, a da Megan e a linha do tempo que Frank tinha montado. Rejeição. Inversão da história. Tentativas ensaiadas de reconciliação. A mensagem da dona. Tudo com data. Tudo limpo. Finn estava na casa do Wade naquela noite. Eu tinha combinado isso no almoço. Nina estava começando o jantar quando coloquei a pasta sobre a mesa. O que é isso? Senta, Nina. Ela olhou para mim e não gostou do que viu. Mesmo assim, sentou. Owen, o que está acontecendo? E eu vou te mostrar. Eu abri a pasta e fui passando pelas páginas com a mesma voz que eu uso em revisão de projeto quando tem uma falha que ninguém quer encarar. 4 de março. Cozinha. 7h45 da noite. Você disse não me toca. Eu sei o que eu disse. 10 de março. Você perguntou por que eu ainda estava no sofá. 16 de março. Dona já estava contando para conhecidos que fui eu quem se afastou. Owen? 22 de março. Você chorou na minha frente. 3 minutos depois, Dona mandou uma mensagem perguntando se eu tinha caído nessa. O rosto dela mudou rápido demais. Confusão. Reconhecimento. Medo. E depois um pânico cru, sem camada em cima. Dona só estava tentando me ajudar. A fazer o quê? A não me sentir totalmente sem controle. Sem controle de quê? Da gente. Ela te ensinou a me empurrar para fora do quarto, a me manter no sofá, a espalhar que fui eu quem me afastou, a montar um abandono que nunca existiu. Eu não queria que fosse desse jeito. Então queria de que jeito? O silêncio caiu pesado entre nós. Dava para ouvir a panela fervendo baixo no fogão. Eu queria que você lutasse por mim. Lutasse como? Reagisse. Ficasse bravo. Dissesse que eu estava errada. Não aceitasse. Você chamou isso de luta? Eu achei que... Ela parou, apertou os olhos, respirou torto. Eu achei que, se eu te empurrasse, você ia voltar mesmo assim. Eu achei que você não ia ouvir de verdade. Eu achei que você ia insistir. Você disse, não me toca. Eu não quis dizer pra sempre. Você não disse por enquanto. Você não disse me dá um tempo. Você não disse estou com medo. Você disse não me toca. E disse como se fosse definitivo. Eu achei que você fosse entender o que eu queria dizer. Eu entendi o que você falou. Foi você que não esperava ser levada a sério. Ela desabou ali. Não foi o choro controlado da cozinha. Não foi o choro que atravessou o teto. Foi feio, barulhento, cansado, com as mãos no rosto e os ombros cedendo. Dona disse que, se eu não tomasse controle, eu ia acabar como ela, sozinha, sem nada. Eu já estava assustada fazia meses. E, em vez de falar isso pra você, eu deixei ela me convencer de que dava pra conduzir tudo. Conduzir. Eu sei como isso soa. Soa como mentira escrita. Eu estava com medo. E eu estava do seu lado. Ela levantou os olhos para mim, o rímel corrido, a boca tremendo. Eu achei que, se eu controlasse a queda, ia doer menos. E doeu? Não, Não. E eu fechei a pasta devagar. a gente ainda pode consertar isso. Eu não sei, Owen, mas essa pasta vai para o meu advogado amanhã de manhã de qualquer jeito. então você já decidiu. Eu decidi uma coisa. Ninguém vai reescrever a minha história, nem você. Ela assentiu bem devagar. Não parecia surpresa. Parecia alguém ouvindo em voz alta uma coisa que já vinha sabendo desde a hora em que virou o telefone e encontrou meu rosto. Frank protocolou a petição na manhã seguinte. A audiência foi silenciosa do jeito que as coisas mais sérias costumam ser. Frank apresentou o caderno, as 28 entradas datadas, as declarações assinadas do Wade e da Megan, a linha do tempo e a mensagem de 22 de março. O advogado da Nina tentou falar em sofrimento emocional. O juiz leu a mensagem da dona, deixou a pasta na mesa e olhou para Nina por um tempo que pareceu maior do que foi. A guarda principal ficou comigo. Nina ficou com fins de semana e quartas-feiras. A casa permaneceu como base do fim, o que significou que ficou comigo também. No fim, foram 28 dias num caderno de bolso. Não porque um caderno faça mágica. Por quê? Quando a história começou a entortar, ele foi a única coisa que continuou reta. 3 meses depois, junho em Topeka, eu estava na varanda dos fundos, vendo o Finn correr pelo aspersor, rindo daquele jeito de criança de 9 anos que faz parecer que o mundo inteiro é só água e sol. Nina passou a buscá-lo às sextas. Ela estava diferente. Mais quieta.
Donna tinha sumido da paisagem. Não sei se Nina cortou contato ou se a dona só deixou de telefonar quando o plano morreu. Eu não perguntei. Algumas semanas depois da audiência, Fina achou o caderno em cima da bancada da cozinha. Pai, o que é isso? Só uma coisa que eu usava para não esquecer umas coisas. Coisa de trabalho? Mais ou menos. Ele abriu numa página qualquer, apertou os olhos para a minha letra e fez uma careta. Sua letra é horrível. Isso é uma opinião muito forte. É uma opinião correta. Ele largou o caderno e voltou para o cereal. Naquele dia eu guardei o bloco na gaveta da cozinha e não abri mais. Sexta passada, Nina ficou na porta esperando o Finn terminar de arrumar a mochila. Antes de ele descer, ela olhou para mim. Eu sinto muito. Pelo quê? Não pelos advogados, nem pela casa, por aquela terça. Por ter dito não me toca quando o que eu queria dizer era outra coisa. E o que você queria dizer? Que eu já não sabia mais como deixar você entrar. Acho que fazia tempo que eu não sabia. Eu assenti. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas eu ouvi. Fim desceu a escada correndo, a mochila batendo nas costas. Tchau, pai. Tchau, campeão. Eu trago o travesseiro de dinossauro de volta no domingo, tá? Ele é seu. Mas você usa melhor. Então depois a gente negocia isso. Eu abracei meu filho. Vi os dois saírem de carro. Fiquei 1 minuto na cozinha com um copo d'água na mão, olhando o quintal. O aspersor ainda estava perto da cerca. O degrau da varanda ainda era o mesmo em que eu tinha passado tantas noites com um caderno no joelho. Depois fui até lá e sentei de novo. Ela disse não me toca e eu obedeci. No fim, não foi só a minha mão que saiu do ombro dela. Foi a minha mão de qualquer versão da nossa vida que dependesse de eu fingir que não tinha ouvido o que ouvi. 13 anos de casamento, uma frase dita na cozinha e 28 dias de verdade escrita. Foi nisso que tudo se apoiou quando o resto começou a ceder.